Olá, boa noite, amigos e amigas. Quanto tempo, né? Ficamos uma semana aí sem live, mas para honra e glória de vocês, estamos aqui novamente no frio de Boston. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a missionária Karen Mendes, lá do Brasil. E estamos falando do livro, né? Compreendendo o propósito e o poder da oração, do pastor Miles Monroe. Nós estamos no capítulo 7, que diz 12 passos para a oração. Vamos participar? Ei. Eita, Glória! Agora sim! Missionária Karine, tudo bem? A paz! A paz do Senhor Jesus! Boa noite! Olha, boa noite! Eu fico tão empolgada quando a minha convidada, a gente não combina roupa, tá, gente? Mas a gente... Estamos na ligação do céu! Eu só tô com o cachecol por causa do frio, mas eu falei assim, uau! A roupa tá muito bom! Meu Deus! Deus é bom, gente. Estou mandando aqui pro pessoal aqui, ó, já. Mandando aqui os aviãozinhos aqui para todo mundo participar dessa live. Isso! Aleluia! Olha, primeiramente gostaria de agradecer muito pela sua paciência. Nós tivemos imprevisto semana passada e graças a Deus, Deus moveu os céus e foi um momento, quando eu estava estudando hoje pela manhã esse capítulo, Deus me falou muito, 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 muito. Eu dei graças a Deus por ser você nesse capítulo. Eu creio que Deus vai te usar poderosamente. Poderosamente. Amém. Você é do Rio de Janeiro, do estado do Rio, né? Rio de Janeiro, exatamente. Onde do Rio? Rio de Janeiro, Vila da Penha. Eu era do Rio ali, né? Não morri, né? Então, mas eu era dele do governador. Ali, pertinho, né? Conhece então aqui? Tudo. É muito bom. E saudade aí do calor. Já tô começando a fazer um calorzinho, né? Hoje deu um solzinho, mas ontem tava chuva. Uma amiga minha falou assim, é um sol para cada carioca. Eu falei, amém. Eu nem aguento pegar branca desse jeito, só Jesus. Aleluia. E, gente, eu tinha mandado um convite, né, lá no perfil diferente. Eu até estava tentando lembrar qual foi o perfil que eu mandei no novo aplicativo e foi uma surpresa muito boa de estar recebendo a missionária Karine Mendes aqui do Rio de Janeiro, da Vila Penha. Qual a sua igreja? Assembleia de Deus, na Vila da Penha, ADVIP, pastor Roberto Souza. Coisa boa. Isso aí. Eu dei aula há muito tempo ali em Cordovil, na Assembleia de Deus, ali naquela grande Assembleia de Deus, onde tem o elevador, que tem orquestra. Já dei aula de canto, de música ali. Lindo! Atrás. Eu estava vendo que já vão jubilar agora, fazer uma apresentação. Isso é muito bom. Tudo no céu vai ser lindo. A gente vai conhecendo pessoas, conexões, né? E o que eu queria falar, que esse capítulo, eu sei que você ouviu, e eu gostei porque me chamou a atenção numa coisa, Karine, falando sobre os 12 passos da oração. E eu fiquei pensativa, né? Eu queria saber a sua impressão, porque eu fiquei assim, Senhor, às vezes a gente aceita Jesus, batiza e frequenta a igreja, mas ainda não aprendeu a orar. Verdade. Eu não sei, as pessoas que vão estar ouvindo aqui, eu não sei se você vai conseguir, Ingrid, falar sobre todos eles. Eu gostaria de falar todos eles. Eu falei assim, vou anotar um pouquinho aqui para não esquecer. Mas são 12 passos. Eu gostei muito desse capítulo, porque, de alguma forma, a oração, a gente precisa entender que a oração, ela funciona. E o autor fala muito bem disso. Ele aborda 12 passos de ação para a oração. Princípios comprovados ali, o autor fala, tanto por personagens bíblicos, onde as orações foram respondidas. Ele percebeu um padrão semelhante ali
das orações que receberam a atenção de Deus. E aí o que ele fez? Ele escreveu ali um passo a passo. Ele fala, que eu não sei se você vai falar das 12, mas ele fala o primeiro, ficar em silêncio. O segundo, Sim. vamos trabalhar todas elas? Então vamos lá. Vamos embora, hoje aqui é o dia para nós. Então tá bom. Na primeira... Eu tô mandando a minhazinha, a gente faz assim. Então tá bom. Então vou falando, você me interrompe então. Gente, o que me chamou a atenção aqui nesse primeiro passo, já vou colocando logo o primeiro passo aqui. O primeiro passo aqui, ele falou assim, ficar em silêncio. Isso me chamou muita atenção. Porque às vezes a gente começa a oração falando, né? Eu sou 220, então eu já começo falando. Então isso veio de contra, assim, o que eu não faço. Né? Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Ficar em silêncio. E aí ele fala, ficar em silêncio significa se recompor, ficar quieta, eliminar a distração. E Deus já está bradando nessa live aqui. Exercite a disciplina do silêncio. Aí ele diz assim, ó, Mateus 6,6. Jesus disse, quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore no seu pai, que não pode ser visto. Então o seu pai que o vê, que está em segredo, irá recompensá-lo. Jesus aqui, ele está nos ensinando para ir num lugar tranquilo, privado, onde não seremos perturbados. Aí eu falei, Senhor, mas eu tenho esse costume, eu já faço isso. Eu já entro no meu quarto, eu já fecho a porta, já me desligo, mas eu não fico um tempo em silêncio. Então, essa oração aqui com eficácia é o mesmo que não pode ter crianças ao redor, não pode ter televisão ligada, não pode ter som ligado, não pode ter telefone, não leve o seu telefone, tá? A oração exige de nós um controle dos nossos pensamentos, uma atenção, uma concentração, um isolamento. E a gente, fala a verdade, gente, nós somos distraídos por muitas coisas. Até mesmo quando a gente está no nosso quarto, de portas fechadas, sabendo que ali é o nosso momento, o nosso secreto, a gente fica distraído, a gente pensa em várias coisas. Então eu vou falar, não sei se você vai me amar, mas pequenas distrações, eu falo isso na pregação, eu não sei se você me ama, não sei se a Ingrid vai gostar de mim até o final, mas eu vou falar. Pequenas distrações prazerosas podem ocupar o nosso tempo e nos afastar de Deus. Então, sim, e isso aí é muito profundo, cara. Domingo você está falando, e assim, quando nós vamos falar, e eu aprendi muito com meu irmão sobre isso, ele fala assim, põe muito amor no que eu vou te falar. É isso. Muito amor. Vou pôr amor aqui no que eu vou falar, mas eu vou falar. Não sei se eu vou falar, mas tem amor. Gostei dessa coisa. Vou falar, ó, tem gente que fica 3 horas assistindo uma série. Fica 3 horas no telefone, mas não aguenta 30 minutos de oração no joelho. Falei. E quando ele fala que tem pessoas que vão, por exemplo, para uma praia, ou vão fazer uma montanha, vão para um deserto, e eles ficam 6 horas de oração e falam, como assim? É porque já fica 2 horas no silêncio, tentando se desconectar do mundo. E aí eu falei, nossa, acho que já pula para o passo 5, nem vai no passo 1, entendeu? A gente ainda está muito ali, a gente quer entrar no trono muito rápido, sair da presença muito rápido. E não, mas a gente estava no meu quarto, eu estava no meu quarto. E ele confronta isso, não, já no primeiro ele já confronta. Você está no seu quarto, mas você está em silêncio, você fechou a porta, você parou. É isso que ele está falando. Você se desligou, você está me dando tempo, você está me dando tempo de qualidade, atenção, Você quer isso mesmo? Você quer falar comigo? É isso. É porque a gente precisa ouvir a voz de Deus. E esse momento de ficar em silêncio é para isso. E a gente vai ver isso também no passo 2. Quando ele falou desse livro de pessoas que ficam 10 horas na floresta orando, eu tô lendo esse livro aqui. Jesus do céu. Não sei se você já leu. Heróis da Fé. Não. E fala exatamente sobre pessoas que ficavam 10 horas, 12 horas, 6 horas, 8 horas orando. E elas estavam o quê? Se desligando dos seus pensamentos, se desligando. Eu falei, Jesus, tudo a ver com o que eu tô lendo. Eu falei, meu Deus. O que o senhor quer falar? Você tá falando comigo. A Ingrid me deu o tema certo. Eu falei, meu Deus. Então, gente, oração é uma forma, o constante meio da gente reacender a intimidade com Deus. Deus, ele quer intimidade com a gente. E aí eu anotei uma coisa aqui, uma verdade, com amor, como a Ingrid falou, com amor. Enquanto você tratar Deus com a sua prioridade,
você não vai conseguir sustentar uma vida de intimidade. Intimidade não pode ser prioridade, mas sim necessidade. Precisamos entender que necessidade e prioridade são coisas diferentes. Enquanto Deus não for a sua necessidade, você não coloca ele como prioridade. Tem muita gente que fala assim, eu coloco Deus como prioridade. Não, não é verdade. Porque você não trata ele como necessidade. Porque se fosse necessidade, você entrava, você fechava a porta e você não tinha, ficava ali contando quanto tempo você ficou falando com ele, ou às vezes só ouvindo ele, só em silêncio ali. Isso falou demais comigo. Às vezes a gente quer falar, mas a gente não quer ouvir. Isso. Exatamente. É forte. Então, vou falar, hein? Vai me amando aí. Não reclame do que você permite. Tem gente que está assistindo aqui, ó. Não reclame do que você permite. Pare de culpar os outros por decisões suas, pessoais, que você não faz, que você não toma. As pessoas, elas querem servir a Deus, mas na verdade, elas não querem servir a Deus. As pessoas, elas não querem servir a Deus. Elas querem que Deus sirva a elas. Quer que Deus sirva as suas necessidades, que atendam às suas orações, que atendam aos seus desejos. Só que, na verdade, o que ele está ensinando aqui é que ele quer que você chegue até a presença dele para poder ter esse relacionamento, essa presença, né? Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Então, gente, o silêncio ajuda a trazer a gente para perto de Deus, alinhar os propósitos, para que a gente consiga, em Deus, saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Essa quando live a gente fica em silêncio, né? E quando a gente fica em silêncio e, né, você é casado, que eu vi que seu marido falou, meu amor, isso aí que é tão lindo, gostei. Aí, só no olhar a gente sabe se a pessoa está gostando ou não, porque a gente tem intimidade. Mesmo no silêncio, quando a gente tem um relacionamento, o senhor está muito em silêncio. Eu acho que eu tenho que ouvir agora, né? Mas quando a gente fala toda hora, a gente não está prestando atenção na linguagem corporal. Eu estava falando com uma vizinha, eu fui a semana passada à Flórida e voltei no sábado. Foi uma semana um pouco difícil, fui deixar meus pais lá. E eu fui falar com a vizinha, olha, ela era americana, eu falei, você vai ver meu pai e minha mãe aqui, mas você vai tentar conversar com eles e eles não vão entender muita coisa. E aí eu conversei com ela e falei assim, era assim quando eu entrei no meu primeiro ano aqui na América. As pessoas conversavam comigo, se elas sorriam, eu sorria junto, porque eu achava que deve estar sendo algo interessante. Se elas ficavam com cara de triste, eu fazia cara de triste. E o problema era quando eu fazia uma pergunta para mim. E aí eu brincando com ela, ela falou assim, você então prestava atenção no body language, né, na linguagem corporal? Eu falei, sim. E essa questão do silêncio era porque o corpo da pessoa estava falando. Isso que você falou é quando a gente vê que Deus não é a nossa necessidade e a gente entende que é a nossa prioridade, a gente presta atenção nos mínimos detalhes, né? Exatamente, exatamente. É dessa forma que a gente precisa entender. Muita gente fala, Deus é minha prioridade. Será que é mesmo? Se fosse, você daria mais tempo para ele do que para as redes sociais. Se fosse, você daria mais tempo para ele do que para o Netflix. Se fosse, você não reclamaria de ir para a igreja. Se Se fosse, para de olhar o irmão, estava fazendo negócio e você, em vez de cuidar da sua vida e fazer o seu ministério, oh meu Deus! Não é? Tem muita coisa. É muita coisa. Então, vamos pensar direitinho e avaliar se Deus está sendo a nossa necessidade. Um outro passo, Ingrid, foi o passo da adoração. Esse eu achei tranquilo. Esse eu acho que a maioria das pessoas fazem, né? Pelo menos eu acredito. Esse aí o pessoal não faz o silêncio, mas já faz a adoração do Senhor, a Senhora linda, agora vem cá, vou precisar. E passa rápido, né? Por esse passo, né? Passa rápido. Né? Passa. Gente, se você está anotando, anota aí. O primeiro passo é ficar em silêncio. O segundo é adoração. Então anota aí, coloca aí no comentário para a gente saber que você está acompanhando. Adoração. E esse é um passo que você sabe. Né? Quando a gente entrar na presença, a gente precisa entender. Ele até fala lá do Salmo 95, depois você pode ler lá esse Salmo 95. É um salmo de adoração, que fala uma canção ali, que ele é o rei da terra, ele é o criador, o salvador, e a gente deve adorá-lo, descrevê-lo. Então, guarda isso, por favor. Você sabe que tem que ser adorado. Você sabe que quando entrar na presença do Senhor, você precisa engrandecê-lo, adorá-lo, porque ele é merecedor disso tudo. Então, a oração não é obrigação. Você não tem que fazer isso por obrigação, mas porque ele é. Porque, de fato,
ele é, porque você reconhece isso nele. Então ele é o Senhor, ele é teu Senhor, ele é o príncipe, ele é o Pai da eternidade. Eu amo essa parte. Ele é o Pai da eternidade. Oh, Jesus, que coisa mais linda. Saber que o Senhor é dono da eternidade, de tudo. O tempo está no seu controle. Então, a adoração é o segundo requisito aí de uma oração. Então, a oração é você descortinar do coração, descortinar o seu coração diante de Deus. Não adianta só com os lábios. É preciso orar com o coração, ser verdadeiro, genuíno naquilo que você está falando para Ele. Você acreditar nisso, Ele é Senhor da tua vida, Ele é teu Salvador, teu Redentor. Então, esse eu acho mais fácil, esse passo. Não anotei muita coisa, não. Fala aí. Você não, a adoração, ele é bem... realmente, quando você entende que você é salvo, existe um Senhor na sua vida, é fácil de você entrar nessa questão de elogio, né? O brasileiro, ele gosta de elogiar. Por natureza, ele gosta. Então, a gente não tem dificuldade, mas a gente tem dificuldade no passo 3, que é o confessar. Esse passo, quando ele fala do confesse, de você chegar, Senhor, mostra para mim quais são os meus defeitos, quais são os meus pecados. E aí, quando ele fala do confronto, que Deus mostra para a gente, mas a gente fica justificando, aí ele conta a história, que ele era mentor numa faculdade, aí para ajudar uma pessoa, ele fez algo errado, e aí, vamos dizer assim, o reitor o chamou para ter uma reunião, e ele o tempo inteiro ali justificando por causa das atitudes dele. E o mentor foi muito sério e falou, olha, desse jeito você não vai seguir na sua caminhada com o Senhor. Porque você não está entendendo que até agora você não internalizou que você errou. Você está o tempo inteiro justificando a sua atitude. E uma reunião que era de 2 minutos dizer, não, realmente eu errei, quero mudar minha atitude, bola para frente. Você está aqui tentando o tempo inteiro justificar a sua atitude. E eu pensei, quantas vezes a gente faz isso? Desse jeito. Eu peguei isso para mim. Toda vez que você quer justificar, significa que você não pode se arrepender. Eu gostei dessa frase que ele falou. Apenas diga que estava errado. Ele falou assim, eu até anotei. Apenas diga que você está errado. Toda vez que você tenta justificar, você está querendo, na verdade, você não se arrepende do seu erro. Você está querendo ali uma reunião de 2 minutos. Eu falei assim, meu Deus, como é que a gente vai... Eu levei isso para mim. Eu falei, uau, eu acho que já fiz várias vezes essa reunião com o Senhor. O Espírito Santo falando, minha filha estava errada aqui. Eu, não, Senhor, mas olha, aconteceu isso, você viu todo o cenário, e o Senhor estava lá e eu estou querendo justificar. E, gente, olha, o terceiro ponto, a Ingrid falou muito bem aqui, é confessar. Só que confessar, gente, não é simplesmente você, eu até anotei algo aqui, não é só você falar o que você fez no passado. Não é simplesmente você, né? Você sabe o que você deve confessar, você sabe os seus pecados. Não. O confessar aqui está ligado à adoração. Porque quando você entra na presença de Deus, o adorando, ele até descreve isso no capítulo, significa que Deus começa a vasculhar dentro do seu ser tudo aquilo que ele não gosta, tudo aquilo que está ruim. Então ele traz luz a lugares que estavam escuros, que nem a gente mesmo sabia que tinha. E Deus, ele diz pra gente nesse momento da confissão, olha, eu não quero que você condene, eu não quero te condenar, eu só quero que você diga que eu tô certo. Isso, uau! Isso também, eu também, ui! Ele não quer condenar, ele só quer que a gente fale que a gente está errado e que ele está certo. Então isso é confessar, gente. A gente realmente deixar Deus, cada vez que você está orando, e vem alguma coisa na sua mente, de alguma coisa que aconteceu, é Deus falando assim, eu quero que você concorde. Eu quero que você... Isso é confessar. A Bíblia fala em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Então, essa limpeza, ela só vem se você admitir. E se você se afastar. Não adianta você só falar e não deixar de fazer. Você tem que falar e deixar de fazer. Porque se a gente disser, mas eu não pequei, eu não fiz isso, você está falando que ele é mentiroso. Aí a palavra dele não... Foi forte. É forte. É forte. Então, gente, você quer que Deus escute suas orações? Você precisa pensar no que você não está confessando. Naquilo que Deus está falando com você e você não está abrindo seu entendimento para dizer o que ele falou. É verdade, você está certo. Você fica se justificando.
Então, arrependimento é uma característica de uma vida inteira, não de um momento. Tem gente que confessou hoje e acha que amanhã não precisa confessar. Não, é todos os dias. Eu gosto muito de uma frase que eu falo, que se o maior pecador que você conhece não for você, então é melhor você se conhecer melhor. Porque tem muita gente que aponta, mas porque ele assassinou, ele fez isso, ele fez aquilo. Se o maior pecador que você conhece não for você, então você não se conhece. Porque nós pecamos todos os dias. Enquanto estamos nesse mundo, estamos em processo de santificação. Não estamos livres. Você falou algo muito profundo sobre rótulo. Eu estou colocando aqui para o pessoal nos seguir e também deixar aqui, fixar o comentário e também compartilhar a live. Mas domingo eu preguei na igreja, eu falei, gente, olha, por favor, coloque muito amor nas minhas palavras. Mas eu falei justamente da passagem da oração da pecadora. Porque o próprio fariseu falou, se você soubesse quem está lavando os seus pés, chorando nos teus pés, você seria um profeta. Mas eu estou vendo que você não é. Quer dizer, ele rotulou a pessoa. E quantas vezes a gente quer justificar o nosso pecado, olhando o pecado do outro, em vez de mudarmos a nossa vida, porque é justamente na hora do silêncio que o Espírito Santo é Deus. E ele não é de constranger, ele é cavalheiro. E ele chega na intimidade e fala, filho, você precisa mudar aqui, nisso, porque eu te amo e eu quero o teu bem, como um pai e mamãe faz, né? Exatamente. Então, gente, a Ingrid falou com propriedade isso. Confissão. Quem se especializa, anota essa frase aí, meu esposo costuma dizer isso, eu vou repetir aqui. Quem se especializa em dar desculpas, abre mão de resultados. Toda vez que você não confessa, você está dando desculpa, e você está abrindo tempo precioso com Deus, você está abrindo mão das promessas com Deus, você está abrindo mão das suas orações serem respondidas. Então, quem se especializa em dar desculpas, abre mão de resultados. Todas as vezes que a gente ouve a mensagem do Evangelho, é necessário gerar em nós uma convicção de pecado, consciência, arrependimento sincero e principalmente mudança de vida e prática. Então, todas as vezes que a gente entrar em oração e a gente ter o Espírito Santo, como a Ingrid falou, falando conosco ali, precisa gerar em nós essa mudança. Tá? Então, anote aí esse terceiro passo. É forte. E outra coisa, quando a gente confessa, a gente entende que uma vez que a gente é limpo por Deus, ele coloca essa frase bem garrafal, com letras garrafais, ninguém pode condenar-lhe. Ele fala de confessar, tem um momento de confessar um com os outros, para gerar cura. E tem um momento do confessar que é até descobrir do seu pecado. E que isso, muitas vezes, começa... o que ele quer dizer aqui nesse processo é no secreto. É quando você resolve, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. E o que está me afastando de ti? A ponto do Senhor não atender as minhas orações. Porque eu fiquei assim, no momento que eu estava ouvindo o áudio lendo o livro, eu pensei, tem coisas que ainda não chegaram na minha vida, na vida de irmãos e irmãs, porque tem passo que a gente não está cumprindo direito. E que ninguém nunca parou para explicar. E se você parou aqui nessa noite, é porque Deus quer falar assim, olha, tem promessa tua, que não está chegando, porque talvez o passo 1 não está chegando, você não está fazendo o passo 2, você não está confessando algo que não está postergando a tua bênção. E aí eu fiquei, uau, Senhor, isso é forte, hoje vai ser fire. Fire. Mas eu não quero pular. Vamos para o passo 4, que é dar graças, né? Que é quando a gente confessa, Senhor, obrigado por falar. O maior dos problemas é que nós hoje estamos numa era que se alguém falar algo errado, meu Deus, eu estou sofrendo bullying. Tem gente que está sofrendo bullying do Espírito Santo. O Espírito Santo, não, meu filho, eu estou falando para você cair em sede. Não deixa nem Deus falar que tá errado. Verdade. Ele tá falando que eu tô errado. Ele tá... Não, meu filho, ele tá querendo que se concede para você subir, para você conseguir suas promessas. Em vez de você parar e chorar e ficar no seu narcisismo, de autocomiseração, que é uma coisa que Deus não se agrada, você devia estar assim, obrigado. Como Davi. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? E ele fala isso aí também. Porque quando ele foi confrontado com o pecado dele, ele falou, não, realmente eu fiz. Eu preciso dar graças a Deus
da graça. Não, Senhor, eu pequei, mas eu te amo. Ainda tem gente que fala, eu te amo, obrigado, porque você falou para mim que você me ama, porque se você não me amar, você tá me deixando para o inferno. Exatamente. Gente, essa parte eu acho também muito tranquila. Falei, esse passo aqui eu acho que agradecer, né? O quarto passo, agradeça. Mas você precisa ter ciência do que você vai agradecer. Você vai agradecer dando graças a ele, porque primeiro, essa é a vontade dele. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18, alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, não é algumas. Eu, quando aprendi esse princípio, Ingrid, eu falei, nossa, eu preciso agradecer a Deus em tudo. Eu comecei a agradecer a Deus até pelo que estava ruim, pelas portas fechadas, pelo que estava faltando, porque graças em tudo. E olha que Deus foi trabalhando de forma muito rápida quando eu comecei a entender que a oração de gratidão, ela é todas as circunstâncias. Então, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Então, se você hoje está ouvindo essa live, está no passo 4, e você não faz isso, você está reclamando, murmurando, não está sendo grato a Deus, até pela porta fechada, até pela falta do alimento. Não sei, às vezes pode ter acontecido alguma coisa, uma situação na sua vida. Então, a vontade de Deus é que você entenda esse princípio de agradecimento. Davi, ele confessou e agora ele estava agradecendo porque ele estava livre. Deus deu liberdade para ele. E Deus, ele deu liberdade para a gente. Precisamos ser gratos pelo que ele já fez por nós. Ele já morreu por nós para que tenhamos vida eterna, vida em abundância. Então, nós temos mais do que motivo suficiente, independente das circunstâncias estarem ruins, para dar graças a Deus. Então, essa parte, meu marido costuma dizer assim, gratidão é a memória do coração. Se você não está sendo grata, é porque está faltando memória aí. Deus bota memória em nome de Jesus também. Meu Deus. Não é possível que você não tenha uma bênção para agradecer. Com certeza. E a palavra de Deus diz isso mesmo, em tudo, tudo. Ele não falou só nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias da tristeza, no dia do não. Quantas vezes a gente só quer dar graças ao Senhor no dia do sim, e o dia do não a gente não quer dar? Quer chorar, quer ficar triste, não vai pro quarto, não ora. Deus está falando com alguém aí, hein? Quem está me ouvindo aqui também. Quem nos ama, coloca aqui, ó. Amém. Quero ver se você está aqui participando. Hein? Cadê o pessoal da DeVip? O pessoal falou, tá aqui na Internacional Igreja, aleluia. É assim mesmo. Olha, gente, Deus, ele faz conexões. Quando a internet acha que está fazendo, é Deus que está interligando. Probabilidade de Deus chegar na Vila da Penha. É só Deus, é Espírito Santo. O Senhor, ele chega e fala assim, ó, agora você vai lá, acessa lá o thread, não sei o quê, papapá. E aí você fala, e eu falei assim, Senhor, eu sou muito doida de colocar, pode aparecer um doido lá, uma doida de Jesus, aí o Senhor, não, fica tranquila que você vai conseguir, eu vou te dando as etapas. E eu estou cada vez maravilhada com as conexões que Deus tem me dado, porque são conexões do céu. E eu estou muito feliz de ver, assim, a Karine falando, eu estou, vai. Põe amor, gente. Põe amor nas palavras, que as palavras estão vindo com amor e guarda com amor. Porque, por exemplo, ele falou de faça súplicas, que é o quinto passo, né? Muitas vezes, a gente não sabe nem o que vai pedir, não tem, por exemplo, ele diz assim, a palavra súplica implica em 3 coisas. Significa interceder, fazer petição e refletir. Muitas vezes a gente nem reflete o que está pedindo a Deus. Não para pensar no que vai pedir a Deus. Sai pedindo. Não é verdade? Como se fosse inconsequente, né? Pedindo, né? Não sabe nem se aquilo vai ser bom. Quando chega uma criança numa loja de Natal agora, cheio de presente, mãe, eu quero isso. Se você sair dando tudo, primeiro, a criança vai chegar em casa e nem vai brincar. E você vai ficando só entulhado de coisas. Quando ela entra nesse passo de pedir, faça suas súplicas, é que nós devemos ter um caderno de oração também. Até meu pai tem um caderno de oração e nós na igreja temos um quadro bem grande, a gente coloca na televisão. E nós colocamos vários pedidos, não só dos membros da igreja, mas de outras pessoas. E quando é respondido, a gente, olha, lembra ali naquele quadro, naquele tópico ali? Ó, recebeu a bênção.
Mas a pessoa hoje está pedindo um carro vermelho, amanhã pede um carro verde, amanhã já outro dia pede amarelo. Aí não tem nem como dizer qual foi a bênção que o Senhor aplicou na vida dela, porque ela não tem nenhuma organização, nem um caderno para orar. Exatamente. Eu falo para o meu esposo está aqui e ele pode ser, né? Nós temos um caderninho de oração e olha, Ingrid, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nós fizemos esse caderno no início do ano e colocamos lá todos os pedidos que estão ali. Amém. E foram muitos, foram atendidos. Então, gente, faça um caderno de oração. Apresente ele ao Senhor, ore mediante a palavra. A gente vai falar isso nos outros passos aqui, mas é importante. O que é uma oração de súplica? Filipenses 4:6 diz: por nada estejais ansiosos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, por súplicas e ações de graças. Aqui já está um passo a passo para você fazer a sua oração e ser atendido. Primeiro, você não tem que ficar ansioso. É lançar sobre ele. E eu gosto dessa parte quando Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem que cuidar de nós, porque não é algo que você lançou uma vez, é lançando, tá no gerúndio. Então você tem que fazer isso todo dia, lançando, todo dia, você tem que lançar, todo dia. Então, é lançar todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, tudo que você precisa sobre o Senhor. Como? Em oração, em petição, em súplica. E súplica é o mesmo que? É choro, isso, é um apelo sincero. É algo fervoroso, sabe? É algo gente, que você olha, eu vou falar uma coisa. Marine, as pessoas precisam rasgar. O judeu, quando ele estava triste, ele rasgava suas vestes. Tem gente que está lá cheio de problema, amantíssimo. Chega até e postava assim, eu falo assim, ai, meu filho, eu sei, você sair daqui, você está arrasando, não tem nem o que comer dentro de casa. Para que você está impostando voz para falar comigo aqui perante a igreja? Meu Deus. Isso é uma religiosidade. Vida de mentira. Hipócrita. Eu assim, eu quero que você realmente faça a sua súplica. Mostre para a igreja que você está no seu dia mal. Mas esse dia vai passar, mas a igreja precisa ver que você é humano e que está unido a mim, Senhor, Pai. Olha, eu confesso que nos meus desertos mais difíceis aqui na América, eu falava assim, Senhor, a cruz está pesada, mas eu acho que eu já cheguei no meu limite. Mas se eu achar que eu devo seguir mais um cadinho com essa cruz aí pesada, Senhor, me ajuda, porque eu já estou chegando no meu limite. E eu chegar nessas orações, quando eu falava, eu estou no meu limite, parecia que o Espírito Santo entendia realmente que eu estava no meu limite e eu via assim, as coisas girarem. Mas isso é o que eu estou te falando. Quando eu vejo algum desses passos, eu falo assim, não, eu fazia esse passo, mas eu não sabia que era esse, não estava nesse número. Porque algumas coisas a gente aprende na nossa caminhada. E outras a gente vai, olha, nunca me ensinaram isso, eu devia fazer assim, né? E hoje eu fui uma escola. Uma escola, para mim, assim, na minha humildade, cresci no Evangelho, mas eu falei, tem coisas aqui que são empíricas, mas tem outras que não. Tipo, quando ele fala ali no passo 6, especifique petições e pedidos. Quando ele fala assim, se você precisa de paz, você tem que falar do Jeová Shalom. Se você quer um provedor, Jeová Jireh. Se você quer uma cura, Jeová Rafá. Mas a gente não conhece nenhum Deus que a gente serve. Como é que a gente pode pedir o Deus que a gente precisa? Fala aí, Karen. Não, exatamente. Só concluindo a súplica, a forma de você ver a manifestação da glória de Deus é no dia mal. Aí como é que as pessoas vão saber? Você falou ali, a pessoa vai lá, ora lá, amantíssimo, todo poderoso, não sei, mas ninguém sabe do dia mal. Só que a súplica, o momento do dia mal é para a glória de Deus ser manifestada. Então a gente precisa pensar nisso também. Aí o 6º passo, como você falou bem aqui, é especificar as orações e pedidos. Gente, já está muito claro esse passo. Especificar. Se você precisa de cura, como a Ingrid falou, você vai orar pelo quê? Pelo Jeová Rafá, em nome de quem? Jeová Rafá, aquele que cura. Se você precisa de provisão, você vai orar pelo Jeová Jireh, o Deus. Se você precisa de paz, Jeová Shalom. E assim vai. O que o autor está ensinando aqui? Que a gente precisa orar pela palavra de Deus. Ele nos dá até um conselho, anotei aqui, ó. Uma maneira de fazer isso é anotar as coisas, como a Ingrid já falou, a gente tem um caderno aqui. E a gente orar mediante a palavra de Deus, é escrever ali o que as escrituras falam a respeito daquilo que já está liberado para nós.
porque tudo isso está liberado para nosso favor. Então, a oração, ela precisa ser intencional e prática. Então, escreva esse conselho aí, gente. Passo 6, a oração precisa ser intencional e prática. É o quê? É você especificar os seus pedidos. E ele fala isso muito bem. Então, quem crê, reage aí. Quem crê, reage aí. Fala que, Karine, eu vou fazer isso. Ingrid, eu vou fazer isso. Já vou começar com o meu caderno, já vou começar a anotar as orações, cada pedido. Seja intencional. Aonde que está escrito isso? 1 João 5, versículo 14 e 15. Olha o que a Bíblia diz. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, toda arrepiada aqui, ele nos ouve, oh, aleluia, ele nos ouve. E sabemos se ele nos ouve, porque tudo que pedimos, sabemos que temos aquilo que lhe pedimos, ou seja, a gente vai receber. Ele nos ouve, ele quer nos atender, mas a gente precisa pedir segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Então, guarda isso, gente, por favor, no ambiente certo, no local secreto de oração. Palavras viram decretos. Deus ele cumprir aquilo que ele já falou para você, as suas promessas, as palavras. Você tem promessa e você fala, mas não tem nada acontecendo. E Deus está falando, eu quero cumprir tudo. No ambiente certo, palavras viram decretos. Então, o que você precisa fazer? Orar mediante a esse 6º passo aqui. Especificar as suas orações e seus pedidos. Aleluia. E o 7 fala justamente, garanta as promessas. Vou deixar você falar um pouquinho do 7. Né? Um vai emendando o outro, que eu disse, né? Sim, você vai vendo que um vai complementando o outro, né? Vai pegando um gancho. Porque quando você vai conhecendo Deus, ele é santo para cumprir a palavra dele. Quando você vai entendendo que ele tem promessas para aqueles que são seus, você vai falando, peraí, ele falou que vai acontecer isso se eu fizer isso. Então eu vou na minha oração e falo, Senhor, o Senhor falou na sua palavra, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Aí o Senhor falou, realmente, eu sou santo, sou fiel para cumprir a minha palavra. Você já confessou, você está mudando a sua vida, você está colocando um pedido no altar, você está me adorando, você está dando graças, mesmo quando não está vendo, mas você está pedindo especificamente. Eu lembro da Quarta Dimensão, o livro do Quarta Dimensão, do David ou depois ele fala justamente disso, que ele orava pela bicicleta, pela escrivaninha, pela cadeira, mas ele não era específico, até que um dia o Espírito Santo vai falar assim, olha, eu não te dei até agora, não é porque eu não quero te abençoar, mas é porque você não é específico no que pede. Né? É um livro tão pequeno, quem ainda não leu, leia, vale a pena, porque dá uma basezinha do que é orar, trazendo a existência. E esse garantir as promessas, se você está nessa noite, nessa live, pensando assim, meu Deus, entrei 2 mulheres que falam sem parar, mas falam cheias do amor de Deus, porque quando a gente vive do que a gente crê, a gente entende que, olha, faz que dá certo, faz que dá certo. Quantas vezes a gente traz a promessa e fala assim, eu estou falando porque está escrito na palavra, mas se alguém, um vizinho passar e me ver falando, vai achar que eu sou doida. Mas daqui um ano o vizinho vem e fala assim, nossa, eu ouvi aquela oração e você não é doida coisa nenhuma. Doido sou eu de não te seguir. Desse jeito. Não, falou tudo. Eu gostei muito dessa parte, quando ele fala sobre Marcos 10. Sim. Ele fala do cego Bartimeu. Eu achei interessante. Ele falou assim, Bartimeu estava cego e mendigava à beira da estrada. Só para recapitular aqui rapidinho. Quando soube que Jesus estava chegando, disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus veio até ele e disse, o que você quer que eu faça? Versículo 51 fala sobre isso. Quando a gente lê esse texto de forma muito rápida, a gente pode pensar, claro, queria que fosse curado, óbvio, né? Por que Jesus perguntou isso para ele? Jesus perguntou porque tem muitas pessoas que realmente preferem ficar na condição que elas estão. Permanecer, foi o que a Ingrid acabou de falar. Prefere permanecer, nem seguir, não está nem aí. Só que Jesus, quando ele pergunta para as pessoas, eles querem que as pessoas venham especificar exatamente o que elas querem, o que elas precisam. Aí o cego foi e respondeu, Rabi, eu quero ver. Aí Jesus disse algo que eu fiquei meditando nessa tarde. A sua fé a curou. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. Perceba. Ele foi curado porque ele pediu cura. Primeiro ponto. Ele foi curado porque ele pediu cura. Glória a Deus. Só que
Como que ele recebeu, adquiriu? Porque o que curou ele foi a fé dele. Aí, quando a gente vai perceber ali, teve um direito legal. Ele estava clamando a filho de Davi. Marcos 10, versículo 47 e 48. Então, é uma declaração legal. Ele estava ali trazendo a menção de Abraão por meio de Davi. As escrituras dizem que o Messias ia vir através da linhagem de Davi, que o trono de Davi vai durar para sempre. Isaías 9, 6 e 7. Então, logo esse cego aqui, eu achei isso lindo. Eu falei, uau! Ele enxergou mais do que todas as pessoas que estavam vendo Jesus. Porque ele reconheceu sem ver que Jesus era o Messias, que Jesus era o filho de Davi, Jesus é o filho de Deus. Então, o pensamento do cego ali era, se ele é o filho de Davi, então a promessa que está atrelada a Abraão, a Moisés, a Davi, pode vir a mim por meio dele. Então, a cura que eu preciso pode vir por meio dele, porque ele já tinha uma palavra que através de Jesus iam ter curas, iam ter sinais, iam ter prodígios. E aí ele fez o que? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, quando a gente observa o texto, Jesus vai dizer, a tua fé te curou. Eu falo, meu Deus, isso é forte demais. Esse homem merecia cura. Porque ele garantiu através da promessa. É isso. E às vezes a gente não vai ativa a promessa. Quantas vezes Deus fala assim, se você lesse, meditasse na minha palavra de dia e de noite, quantas promessas estão esperando por você? E você não faz como esse cego, que precisa da tua promessa e fala, filho de Davi, eu agora sou a nova geração, eu sou ali, né, o novo povo, a geração eleita. E Deus está querendo dizer justamente isso para algumas pessoas que estão aqui com casos difíceis, né? Seja na saúde, seja na família, seja morte, seja trabalho, que esse ano não acabou. Vocês estão falando com Deus que ressuscitou. Vocês estão falando com Deus da promessa. Um Deus que ele diz assim, eu quebro tudo e refaço. Questione a mim, chegue com a sua fé. Venha trazendo a tua fé antes de querer ver. Venha falar comigo. Porque antes dele ver, ele falou com Jesus, com toda a fé que ele tinha. Porque ele falou, não, ele é o Messias. E ele, como Messias, eu vou ativar a promessa que Deus falou, que ele, como filho de Davi, assim, bem dito como Karine disse, ele vai curar. Então eu vou falar, filho de Davi, vem aqui, olha eu aqui. Jesus! E aí ele fala, olha esse ceguinho aqui tá me dando trabalho, porque agora eu vou ter que curar, porque é promessa do meu pai. Não tem como. E aí entra igual a viúva, né? Que ele fala justamente da viúva, ficar ali pedindo, e Deus às vezes quer também a nossa resiliência, né? Que aí eu já pulei, eu passo, aí fala assim, Deus nos cura, pois damos a ele evidências de que esse é nosso direito legal, baseado nas promessas. Às vezes nós aprendemos a pedir na igreja, fala, e marcha, não sei o quê. E Deus está falando, tem tanta promessa lá em Salmos, tem tantas outras promessas no Novo Testamento, e as comportas do céu estão abertas, mas vocês não ativam pela tua fé. E aí eu penso, o que nós temos ouvido? Porque Bartimeu não lia, mas ele ouviu. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Nessa noite, nós estamos falando sobre fé, sobre oração que pode estar parada no tempo porque você não está cumprindo algum dos passos. Porque Deus também, ele não quebra princípios para te agradar, irmão. Vou te falar, olha, você pode ser lindo, pode ser o Brad Pitt, você pode ser a Angelina Jolie, sei lá, quem você acha que é mais bonito no planeta. Mas o Senhor não vai mudar porque ele ama todos por igual. E ele morreu por todos da mesma maneira. Então, tem princípios que ele não vai quebrar por causa do teu título. Você pode ser apóstolo. Você pode ser ali cooperador. Mas o que Deus quer que ele fale não, eu tenho passos a seguir. Quais são os passos que você está deixando? Porque nessa noite, Deus está falando assim, hoje é dia 6 de dezembro. E não acabou o ano. Eu sei que isso parece
parece meio clichê quando a gente vai no culto de campanha. É homem, ainda não tá bom! E Deus está falando assim, olha, eu estou colocando você nessa live para dizer que lá do pessoal, lá no Free de Boston, lá no calor do Rio de Janeiro, para dizer que você ainda não entendeu que eu estou juntando o mundo para falar para você que tem passos que você não está cumprindo. Isso vale para mim, isso vale para... Eu estou dizendo assim, me coloco, porque eu primeiro apanhei hoje à tarde bastante para depois vir aqui. Exato. Né, Também. A gente apanhou. Então a gente está tranquila, o lobo está tranquilo, entendeu? E aí ele vai para o passo 8, que aí fala, pleiteie seu caso. Eu vou deixar a Karine, que ela fala muito bem dessa questão da viúva. Defenda o seu caso, passo 8. Complementando o que a Ingrid falou, você falou de Josué, não a parte da tua boca, o livro dessa lei. Antes medita de dia e de noite, conforme você foi falando aí, eu lembrei. Josué 1:8. Tem uma promessa atrelada aqui. Quando você medita na lei do Senhor, quando você faz tudo o que está escrito, a Bíblia diz, então farás prosperar o teu caminho. Tem coisas que não aconteceu na tua vida financeira porque você está negligenciando o tempo com a palavra de Deus. E Deus está falando, enquanto que você ficar negligenciando o meu tempo com a palavra, o tempo que você está desprezando aí com outras coisas, era para você estar com a minha palavra. Então, olha aí, são promessas que nós temos que não acontecem porque a gente não está obedecendo. Com amor, tá, gente? Coloca amor aí. Coloca amor aí. Vai, coloca coraçãozinho aí. Tá botando coraçãozinho. Coloca coraçãozinho, por favor. Gente, defenda o caso. Passo 8, anota aí. Defenda o caso. O que significa defender a sua causa? Significa, não é você implorar para Deus. Não é você reclamar e nem você se emocionar. Deus não está impressionado com nada disso. Tem gente que adora uma performance, né? Começa a gritar, berrar e... Cara, tudo que você vai fazer é se cansar. Se você ora dessa forma, minha irmã, meu irmão, preciso te dizer que você não vai obter respostas. Vai amando aí, recebendo com amor. Guarda isso, por favor. Murmuração tira seu foco. Não adianta você gritar e berrar. Murmuração não combina com ação. Ou você reclama ou você age. Então não adianta você chegar e ficar se lamuriando para Deus e reclamando porque já era para ter acontecido, porque fulano conseguiu primeiro que você. Ei, a oração, a gente aprende aqui, é uma arte legal. O autor fala muito bem sobre isso. É algo que você faz e você tem direito de receber o que você está pedindo com base nas promessas que estão escritas na palavra de Deus. Então, guarde isso, por favor. Quem perde a presença do Senhor fica fazendo esforços desnecessários. Esse tipo de pessoa que age dessa forma, achando que está orando, na verdade não tem a presença. Então, os seus esforços vão ser desnecessários. Aí foi o que fala sobre a viúva, né? É nesse momento agora que fala sobre a viúva no livro, se eu não me engano. Olha só o que ele fala em Lucas 18. Jesus disse aos seus discípulos, deixe-me ensinar a eles como orar, mas também como obter respostas. Versículo 1 já fala sobre isso. Está até aqui aberto aqui, ó. Lucas 18, 1, tá? Jesus começa dizendo que havia um juiz. Eu já até fiz live, gente, sobre isso, tá lá no canal do YouTube. Sobre um juiz que não temia Deus, que não se importava com os homens. Aí, Jesus aqui, ele está ensinando sobre a oração. Ele está ilustrando sobre a oração. Então, pensa numa pessoa aí, você que está ouvindo a gente, que não se importa com Deus, que não tem consideração nenhuma pela sua vida, pela sua situação, por aquilo que você está passando. Então, imagina esse tipo de pessoa. Jesus aqui, quando usou essa parábola dessa viúva e desse juiz aqui, ele quis mostrar que ele usou o pior exemplo para descrever a oração. Porque a oração, como a Ingrid falou, não tem a ver se Deus gosta de você ou se ele não gosta de você. Deus não tem filhos prediletos. Ai, mas por que ele atende um e não atende outro? O problema está em você, não nele. Guarda isso, tá? Então, Põe amor! Põe amor! Jesus, ele continuou falando agora da viúva. Por quê? A viúva continuava virando para esse juiz e apelando pela causa dela. Por favor, me ajuda na causa do meu adversário. Verso 3 fala sobre isso.
E aí, Jesus vai e fala. Por que Jesus usou esse exemplo da viúva? Porque a viúva, gente, era alguém que realmente atingiu o fundo do poço na vida ali. Era alguém que não tinha mais condição nenhuma. Então, Jesus usou ali como se fosse a pior classe ali, o pior cenário para descrever a resposta de uma oração. E também, não só a resposta, mas também quem está pedindo, quem deve responder a oração. Então, para a viúva aqui, gente, é importante para essa ilustração, o que Deus requer disso? Karine, o que Deus quer falar através desse texto? Que Deus ele quer que você ore. Que essa viúva, independente se o juiz era bom ou não, se ele era uma pessoa que teme a Deus ou não, ela não deixou de orar, não deixou de pedir, não deixou de suplicar, porque ela sabia que a única pessoa que podia ajudar era ele. E é isso que Deus quer de nós. Independente. Ele quer que você ore. Ele quer que você entenda que a ajuda dele vai solucionar os seus problemas. O problema é que vai pegar e receba com amor aí. É que a gente ora, só que a gente já tem um plano, assim, uma carta, sabe, debaixo das mangas, um plano reserva. E Deus está falando, eu não vou te atender enquanto você continuar com esse teu plano reserva escondido aí na tua mente, porque eu sou do mente, eu sou do coração. Não adianta você falar A na oração e por trás dos seus pensamentos você já está pensando algo. Isso falou muito comigo. Por quê? Eu vou explicar aqui. Eu fiz uma oração esses dias, eu fui no monte, fiz uma oração esses dias. Jesus pega a gente de jeito, né? E aí, eu precisava de algo. E aí eu comecei a orar. Só que na minha mente, eu já estava planejando o que eu ia fazer. Mas eu mesmo assim entreguei, deixa na mão do Senhor. Deus, ele não deixa não. Irmãos, uma irmã, na hora de eu ir embora, estava ali conosco orando, virou e começou a falar, eu não já falei com você que eu vou fazer? Por que você está fazendo? E ela falou exatamente o que eu pensei. Por que você está planejando A, B, C e D? Olha, eu comecei a chorar. Então, assim, não adianta você achar que você está orando e entregando para Deus se você não entrega realmente. Deus, ele sonda. Então, eu saí de lá, eu falei, meu Deus, que vergonha, me perdoa. É isso. Então, gente, pode falar, vai. Não, e ele fala justamente isso, que nessa questão desse juiz, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aí ele vira e fala assim, ele estava dizendo, né, no versículo 6 e 8, ele fala assim, se um homem que não conhece a Deus e sua justiça precisa assegurar que uma mulher que ele não gosta receba o que ela merece, o quão mais fará Deus que o ama para assegurar que você receba a justiça e rapidamente. Em outras palavras, ele quis dizer, estou lendo o texto do livro, em outras palavras, Deus simplesmente não levará tanto tempo quanto aquele juiz que não gostava das pessoas. Deus dará justiça aos seus escolhidos, aqueles que receberem suas promessas como herança espiritual. Aí ele fala no versículo 8, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ter fé é crer nas promessas. As pessoas oram, mas o que a Karine falou é bem profundo aqui, ó. As pessoas oram, mas não desejam crer até que a resposta venha. Aí eu penso, quantas vezes tem gente que fala assim, Senhor, eu vou agora falar aqui da minha terra, tá? Muita gente fala assim, Senhor, eu preciso do meu green card, eu preciso ser cidadão americano, para eu viajar o mundo, para ir para o Brasil, porque eu fiz preço e eu quero fazer missão. Mentira, quer fazer missão nada, só quer ir lá ver os parentes no Brasil. Mas aí, ao mesmo tempo que a pessoa acabou de orar no culto de campanha, ela chega e fala assim, não, mas não é possível, porque a lei tal, a lei não sei o quê. Mas peraí. Aí eu penso assim, gente, Jesus deve ficar doido, porque ele chega no culto, pede, crendo que vai ter um documento para poder sair do país. Aí, quando acaba o culto, não, mas não é possível por causa disso. Ou é aquilo que a Karine está falando na questão do pedido dela no monte. Mas aqui eu vejo muito isso. Eu vejo as pessoas querendo colocar Deus na caixinha dela. Dizendo, não, para Deus fazer, ele tem que fazer isso. E aí, Deus vai fazer. E eu vou falar para os irmãos, todas as coisas que eu obtive aqui, para questão humana, foi impossível. Mas o Senhor prometeu, eu saí do Rio de Janeiro, aí saí da minha terra,
eu tinha, não sei se você conhece o Jardim da Oração, atrás do aeroporto do Galeão. Eu dava aula, eu vinha para lá, chegava uns horas da manhã, meu Deus, eu falei, gente, o capeta nem entra no Jardim da Oração, porque é tanta gente da Assembleia de Deus rodando lá, que o capeta, se entrar lá armado, ele cai. Então, eu muitas vezes fiz orações lá que o Senhor prometeu para mim e foi cumprir 9 anos depois. Hoje eu vejo que as pessoas não querem ter esse tempo de espera e de falar, Senhor, e aí um desses passos que eu fiz foi, o Senhor usou aquele profeta, tal. E eu só falei, mas você não pode voltar atrás. Então, o Senhor vai ter que dar um jeito. Para mim tá impossível, mas o Senhor falou que vai fazer. Então, eu não sei como. E Deus fez. Tanto que a minha família é um testemunho vivo. E eu vendo assim, que a viúva, ela cria que de tanto falar, que ela ia acabar tomando uma atitude. E nós não temos perseverança. Eu acredito que os crentes têm perdido essa resiliência. Eu queria deixar a Karine falar, eu já falei até muito, mas é bem... E quando ele fala de ter fé, crer na promessa e desejar crer até que a resposta venha, eu fiquei, gente, tem gente que... É isso que eu estou falando. Sai da igreja já não crendo que vai ser respondido. Eu não sei se você já passou por isso, Karine, da pessoa, você está ali acompanhando a pessoa na campanha, junto com a pessoa, para poder conseguir o pedido. Aí ela vira para você e fala assim, não, mas Karine, tá impossível. Você, não, eu creio por mim e por você, vai acontecer. Aí lá no final, quando a pessoa conta o testemunho, ela não conta que ela passou o processo todo duvidando. Ela conta como se ela fosse a guerreira de Jeová, que ela cria desde a primeira oração. A gente fica assim, peraí, tava lá junto com ela, não era bem assim que ela tava, não. Tem gente aqui nessa live assim, não tem, gente? Fala aí, ó. Já entrei algumas guerras aí. Tava de não é? pode, senhor. Eu fico assim. Aí eu já tive muitas amigas de oração e aí acontecia, né? Aí quando eu ia contar o testemunho na frente, eu falei assim, gente, tá meio mudado esse testemunho aí. Porque eu tava lá na campanha, então. Deixa quieto. Tem uma graça, gente, nessa live aqui, enquanto a Ingrid estava ministrando aqui, Deus, ele tá dando uma graça de justiça. Você que tá aí perseverando na sua oração, tá chegando o favor de Deus hoje para sua vida. Tá chegando o favor hoje para sua casa, tá bom? Então, faça como essa viúva. Seja persistente na oração. Acredite, que é o passo 9. Acredite. Acredite. E a gente deve acreditar, pois pedir por si só não faz você receber. Marcos 11, 22 e 23. Tudo que você pedir em oração, creia. Creia. A palavra para alguém aqui hoje é creia. Eu vou repetir. Creia. De novo, Ingrid. Creia. Fala aí para alguém. Creia, gente. Gente, quando você acredita, quando você pede, quando você acredita, você precisa pedir e agora, no ato que você acabou de pedir, você acreditar que você recebeu. Então é possível você pedir algo em oração e não acreditar, que foi o que a Ingrid estava falando o tempo inteiro aqui. Tem gente que desiste no meio do caminho. Aí ele fala lá no livro, ele fala sobre Daniel, que orou, no mesmo dia teve a resposta, só que Daniel não sabia. Aí, Daniel fez o quê? Continuou orando. Só depois de 21 dias que o anjo foi lá, apareceu. Aí, imagina só, gente. Olha, se Deus tivesse que escrever a Bíblia com a gente hoje, ia ser difícil de achar um Daniel no nosso meio. Gente, com 10 dias, tá parando de orar, tá parando de pedir, já tá mudando. Não quero mais isso, não. Quero B, quero C. Não. Respondeu, né? Deus não respondeu. Deus não respondeu, então eu vou voltar atrás. Não deve ser a vontade de Deus. Que isso? No primeiro dia, Deus já tinha respondido, gente. Só que não aconteceu. Então, Daniel acreditava. Ele não ia parar de orar até que se manifestasse. Ele perseverou. E é isso que pessoas precisam aprender aqui hoje. Perseverar. Eu e meu esposo, a gente fez o caderninho de oração, a gente perseverou. Tinha momentos ali, tem gente da oração aqui comigo, né? A gente tem um grupo, Ingrid, de jejum e oração. Amen. E aí, fizemos aí um propósito aí
15 dias direto, orando 3 horas da madrugada, todos os dias. Amen. E Deus respondeu com força, com força. Tinha coisas ali que eu falei, não vai acontecer não, sabe? Esse tipo de oração. Mas tem hora que, quando a gente entendeu mesmo, eu falei, não, Senhor, eu creio, posso não estar vendo agora, mas vai se cumprir, nem que seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aconteceu nesse ano, eu falei, Jesus, aconteceu, meu Deus, obrigado. Então, assim, não deixe de orar, não deixe de orar, continue. Guarda isso, por favor, vou falar com amor de novo. A fé não pede sinais. Quem pede sinais é dúvida. Uau. Já percebeu aquele tipo de pessoa que ora, aí pede um sinalzinho pro Senhor, Senhor, mas se for o Senhor mesmo... Gente, isso não é fé, isso é dúvida. Quem pede tem uma outra sinal frase. é Dúvida é fé do inferno. Eita! Esse eu vou anotar para botar na mensagem. Dúvida é fé do inferno. Gente, se você crê no que Deus te falou, você crê. Agora, se você não crê, você vai passar a vida inteira pedindo confirmação para Deus. E Deus está dizendo de forma bem clara para você entender aqui e amar a gente. Não duvide da palavra dele. Duvide das suas dúvidas. Se tem dúvida, como a Ingrid botou aí, é do inferno, não é de Deus. Fé não é sentimento. Fé, a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, gente, se você orou, você precisa acreditar que você vai receber o que você pediu e será seu. Pronto, acabou. Isso é fé. Isso é fé. Quando você estava falando, eu tive uma visão. E você falou sobre confirmação e me veio a visão de uma criança que coloca aquelas boinhas no braço para poder entrar na piscina. Porque o tempo inteiro, para poder curtir a piscina, poder curtir a promessa, tá com as boinhas. Não, eu preciso de confirmação, porque senão eu não posso entrar, porque eu não posso aprender a nadar. E Deus está falando assim, eu estou querendo tirar a água dos seus tornozelos, está querendo subir, entrar numa intimidade, você ainda está na boinha? Você precisa o tempo inteiro vir nos cultos para poder confirmar, porque você não tem confiança? E Deus querendo tirar. E aí está com 15 anos de idade, está lá ainda, 15 anos de crente, está com boinha ainda. Andando dentro da igreja, caminhando dentro da igreja com as boinhas no braço. E confiar em Deus é entender que vai ter momentos que o seu pé não vai alcançar, e é confiar literalmente, deixar a correnteza do Espírito Santo tocar a sua vida e conduzir. E falar, Senhor, as águas tranquilas, o Senhor vai trazer isso, sabe? E é profundo quando você fala de crer. Quantas vezes nós cantamos que cremos, falamos para os outros crer, mas quando é o nosso deserto, a gente tem dificuldade. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu creio mais, que ele vai conseguir, vou orar pela bênção dele, mas acho que a minha está difícil. A gente é humano, eu estou dizendo para pessoas aqui humanas, eu sou humana, muitas vezes eu orei e vi Deus atuar com muitas forças em outras pessoas e falo assim, Senhor, está demorando, mas eu creio que o Senhor vai fazer no tempo certo, não é verdade? Olha, eu lembrei de um testemunho que aconteceu muito recente agora. Meu esposo está aqui, ele vai poder falar, né? Ele ficou até um pouco maravilhado. Tem gente aqui que está até fazendo comigo. Eu e meu esposo, a gente estava com muita vontade de fazer uma pós-graduação. E não estava, né, com recursos financeiros para poder ir lá e pagar, né? Eu falei, amor, vamos orar, se for da vontade do Senhor, ele vai direcionar. E eu fiz uma oração específica, olha aí a intenção dos passos, gente. Fiz uma oração específica, eu falei, Senhor, eu vou num horário que não vai ter ninguém lá para me atender, porque eu sabia que o horário do almoço não tem ninguém na secretaria. Eu vou nesse horário, mas se for da tua vontade, eu vou ser muito bem atendida e a gente vai fechar esse negócio. Sem R$1 no bolso para poder fechar, né? Só com o dinheiro da matrícula, que era um valor de R$50, mas sem o valor da mensalidade. Eu falei, Senhor, eu creio que se for o Senhor vai abrir as portas. E isso foi recente. E aí chegamos lá, não tinha ninguém para atender. Aí na hora que já estava dando uma meia volta, né? A irmã virou e falou assim, seu nome? Eu falei, Karine. Aí eu sou Solange. Aí eu, Solange? Aí eu falei o nome da irmã, né? Aí ela, Karine, vem cá. Mudou o atendimento. Me chamou para a sala dela, perguntou se eu queria uma água, um café, um negócio. Vem cá que eu vou te apresentar o reitor. Aí já veio, chamou o reitor. E eu falei, meu Deus, eu olhava pro meu esposo e ele sabia a oração que eu tinha feito.
Ele, meu Deus, eu falei, eu só virei para ele, eu falei assim, a gente vai fazer, R$ 100 fazer a matrícula. Eu não sei como, mas o Senhor vai providenciar a mensalidade. E para glória e honra do nome do Senhor Jesus, quando a gente chegou em casa, nós recebemos uma quantia para poder pagar a mensalidade. Eu olhei para ele, eu falei assim, tá vendo? Eu falei, não precisa se preocupar, as próximas Deus vai enviar. E a mesma coisa aconteceu esse mês. Chegou aí a data aqui do pagamento e Deus enviou novamente. Então, assim, Deus é um Deus de provisão. Mas se você orar especificamente, se você crer, se você seguir esses passos, Deus, ele vai fazer na sua vida. Então, isso aconteceu, Até gente. porque, Testemunho Karine, recente. porque Deus também, quando ele abre a comporta do céu, eu vou te dizer, são ferramentas que Deus vai usar na vida tua e do seu marido, que vocês agora parece que é só um desejo que está no seu coração, mas essa semente foi plantada por um propósito maior. E aí, quando vocês estão assim, ai meu Deus, agora eu entendo porque nós fizemos aquela pós-graduação, eu tive que fazer aquela pós-graduação, porque o Senhor queria me usar e para chegar aonde o Senhor quer me usar. E essa também é uma live para dizer para vocês, tem coisas que parece que não faz sentido na sua vida. Ah, mas eu vou estudar isso, mas parece que não tem muito a ver. Quantas vezes eu fiz cursos que pareciam que não tinham nada a ver comigo e hoje, como somaram na minha vida, no ministério da igreja, na minha vida particular. Então, estudar, buscar conhecimento, igreja, não é em vão, não é para sua vanglória. O Senhor quer usar pessoas. Ele foi lá e pegou um apóstolo, né? Ele pegou um homem chamado Saulo, que tinha muito conhecimento, sabia falar várias línguas, mas estava perdido no seu ego. E aí o Senhor falou, não, eu vou ter um encontro com ele, mostrar que ele é cego, vou deixar ele cegozinho um pouco, para ele poder entender que não é do jeito que ele quer, do meu jeito que eu vou usar. E ali ele teve um encontro com Deus. Então, se você está nessa live que quer começar 2025 de maneira diferente, e você pensa assim, ah, esse curso tal, eu não passei para medicina, estou colocando um chute aqui. Passei para medicina, mas Deus me colocou para enfermagem, ou me colocou para biologia. E eu vou falar como bióloga. Eu fiz biologia, aprendi a lidar com o ambiente, tudo. E eu trabalhei com música também. E Deus me deu documento dentro dos Estados Unidos na área de música. E eu ficava assim, Senhor, mas música, não sei o quê. E Deus falou, você vai para lá, você vai trabalhar no que eu vou te colocar. E ninguém até hoje entende que eu não trabalhei na área que todas as mulheres trabalham, que é na área de faxina, que é difícil, só trabalhei na área de música. E Deus me honrou dando essa documentação. Mas tive que, em muitos momentos, entender que era o Senhor que iria fazer. E eu vejo isso, Karina, na sua vida. Eu vejo isso, que essa pós, ela talvez não, muitas pessoas não entendam, mas o que ela está falando de ministério com o que ela está estudando? Vai ter a ver. Lá na frente vai ter a ver. E essas portas não vão se fechar, elas vão se abrir, entende? Então, ele fala isso no tópico de dar graças, no tópico 10, e depois no 11, que eu falei, meu Deus, já estamos quase 1h30 de live. Vamos acelerar. Viva em expectativa. Viva em expectativa. Quando ele fala que ele já chegou no gerente de banco, falou, olha, já tem várias contas, mas eu quero abrir uma, porque Deus vai me abençoar de maneira sobrenatural, e é essa aqui que vai ter o rótulo do céu. E dali o ministério dele mudou. É viver na expectativa. E eu falei assim, meu Deus, será que eu estou deixando de viver na expectativa das coisas que eu tenho pedido? A gente ora, mas não se acontecer tudo bem, porque é importante adorar o Senhor. Eu ouvi essa semana, nós temos um clube do livro, né, que é irmãs de vários lugares, França, Angola, Acre. Nas segundas-feiras nós temos à tarde, segunda tarde, as mulheres se encontram no Google Meeting para estudar um livro, e nas quintas também, Acre, São Paulo, Rio e Boston e Flórida. E aí a gente vai voltar em janeiro, nós vamos até ler o livro da pastora Leia Mendonça, Toda Mulher se Parece com a Abelha. E uma irmã, a gente foi dar só Feliz Natal e tudo, a gente vai voltar para o nosso tempo. E aí uma irmã falou assim, eu estou maravilhada, a nossa professora, eu mudei, tem 2 anos de lugar, ela morava em Boston, e virou muito minha amiga, e foi para a Flórida. E eu parei e falei, meu Deus, está tendo um jantar de líderes. E tem uma irmã que está há 10 anos na igreja, e ela não
participa dos líderes. E aí ela falou, essa irmã só fica na portaria, não quer fazer nada. E aí ela falou, sabe o que acontece? Deus, ele quer os disponíveis para servir. E ela falou que Deus tem feito tantas coisas maravilhas e essa irmã parou. E você falou hoje uma coisa, logo lá no início, falando que o problema não está no outro, é em você. Ela falou, eu não me sinto curada, porque eu já fui magoada, porque eu já... Gente, está virando um ano. Você tem promessa que não chega porque o teu coração está sujo. Eu vou dizer para você, não é todo dia que a gente chega na igreja que a gente é amado, não. Eu falo como esposa de pastor, já fui filha de pastor, meu pai está vivo, mas eu já fui filha da família pastoral. Tem dia que o povo não quer te amar, não. Tem dia que o povo está te dando coisa e você tem que amar mesmo assim. E entender que é filho de Deus e que é humano, e você tem que entender que não é sobre a pessoa, é sobre o Senhor, e você tem que servir com alegria, tem que ter visão. Deus, tem pessoas aqui nessa live que perderam a visão, não tem sonho. Aí qualquer lugar é lugar. Porque não tem, primeiro começar, não tem um caderno de oração. Segundo, não vou pedir não, porque eu peço, não acontece, para que eu estou aqui pedindo? Estou nessa live aqui, nem sei por quê. Karine me convidou, estou lá assistindo, e estou colocando amor em tudo que elas estão falando, mas no fundo, não é para mim, é para fulana que não está aqui, não, é para você que está aqui. E eu quero dizer que é para mim também, que eu não quero começar 2025 com algumas coisas que Deus me colocou. Uma delas, uma crítica que eu ouvi muito esse ano. Você está fazendo live com outras mulheres. Isso você está querendo aparecer? Eu falei, não estou querendo aparecer. Eu quero que o evangelho apareça. Eu quero que essas mulheres apareçam. Porque se a gente não ocupar as mídias sociais, o inimigo ocupa. E tem pessoas que precisam ouvir uma mensagem de Deus. Tem pessoas que estão numa cama de hospital e podem acessar um Instagram agora, mas não podem ir para a igreja. Ou que estão longe de uma igreja. Quantas irmãs em Cristo lá no Acre que precisam de um barco para chegar numa igreja grande e às vezes assistam a live e são edificadas com a irmã que está comigo. Nem é por mim, não, é pela irmã que está comigo aqui. E quantas vezes eu também sou, eu saio da live e falo assim, nossa Senhor, obrigada pela oportunidade de estar conhecendo irmãos e irmãs em Cristo. E não pare pelas críticas. Não, eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes. E aí eu falo também para a Karine, que ela é uma mulher de Deus muito usada. Eu conheci ela poucas vezes que nós nos falamos pelo WhatsApp, mas Deus assim me testificou enquanto você falava. Você é muito usada por Deus na sua igreja. E que todas essas críticas que eu já ouvi, que você já ouviu, o Senhor disse que tudo cai por terra, sabe? E aí Deus vira e fala assim para mim, assim, como o pastor Hernandes Dias Lopes falou, em 37 anos, eu nunca vi pessoas que faziam algo relevante para o reino não receber crítica. Nós não podemos ser cristãs cristal, que qualquer coisinha quebra e para de servir. Mas eu quero dizer para você que olha para a Karine ou para mim, achando que Deus só nos usa, que a gente está falando, e a gente fala com amor. Ontem eu falei com um pastor da Bethel, lá da Califórnia, e ele me entregou algo, e eu creio que esse algo também vale para a sua vida, Karine. Ele falou assim, você que tem buscado ao Senhor no conhecimento, você tem buscado ao Senhor na palavra, você tem buscado ao Senhor na oração, e o Senhor tem se alegrado porque quanto mais você busca, mais você tem amado, tem tido sede, e Deus tem visto essa sede. E eu quero dizer, Karine, que as mulheres da sua igreja vão ter sede. O olhar vai mudar. O olhar vai mudar. 2025 é um olhar que vai mudar. A mesma sede que não entende vai ser a sede que vão ter. E assim também profetizo sobre a minha igreja, profetizo sobre as igrejas da América, de Boston. Eu profetizo sobre as mulheres doentes. Eu profetizo sobre cura, sabe? E é essa expectativa que eu quero viver. Eu peço perdão porque a live é sua e eu estou falando demais.
Estamos aqui sendo edificadas e suadas por essa palavra. Boa é esta palavra. Glória a Jesus. Que Deus abençoe mais e mais. Meu Deus do céu. Só posso agradecer por essa oportunidade. É uma honra estar aqui. Gente, tudo isso que a gente falou, em resumo aí por conta do horário, porque eu não quero também atrasar. Pratique, que é o último passo. A crença ativa, né? Não pare depois de você orar. Pelo contrário, continue. Bateu em alguma porta, não abriu, continue batendo. Porque é sobre isso que é o Evangelho. A Bíblia fala em Lucas 11, pedi e você é dado, procurais e achareis, batam e a porta será aberta. Então, bata. Se você acredita que é seu, bata. Não desista. Continue orando, interceda pelo seu marido, continue pela sua casa própria, continue intercedendo pelo seu filho. Ele vai sair das drogas, ele vai voltar para Jesus. Se você acredita, continua orando. Isso é uma oração ativa, acreditando. Karine, eu estou procurando uma casa, o autor colocou isso lá. Então, liga para o corretor, começa a ligar para os lugares, fala para os vizinhos, enfim. Mas faça alguma coisa. Deus vai te abençoar quando você pedir, quando você buscar e quando você bater. Então, assim, tá tentando um concurso? Continua. Deus, ele vai te abençoar quando você pedir, buscar e bater. A sua parte é você quem precisa fazer. A de Deus, que é o impossível, ele vai fazer. Então, para encerrar a minha parte aqui, eu quero dizer para vocês que estão ouvindo, construa no secreto. A oração, ela é construída no secreto. Ela é alicerçada no secreto. Existem torrentes de águas. A gente só vai descobrir. A Ingrid falou mergulhar em profundidade. Você só vai descobrir quando você estiver no secreto. Quando você partir para uma busca intencional. Deus está chamando mulheres aqui para ter uma busca intencional. A gente faz parte da geração dos últimos dias. A geração do avivamento. Aleluia. A geração também de apostasia. A geração onde tem muita gente que não acredita mais. E Deus quer usar você para fazer a diferença. Aonde você mora, no seu região, na sua localidade. Você para fazer a diferença na sua família. Então, assim, precisamos ter uma busca intencional. Quer viver o que você nunca viveu? Você precisa fazer o que você nunca fez. Ter essa entrega na oração. Tudo que você semeia hoje em oração, você pode ter certeza que você vai ter colheita num tempo oportuno. Eu gosto muito de uma frase, eu utilizo ela nas ministrações, que diz assim, ó, entregas genuínas estabelecem propósitos do céu na terra. Todas as vezes que a gente se rasga o nosso coração, quando a gente faz esses 12 passos que a gente aprendeu aqui, quando a gente entrega verdadeiramente, a gente entende quem o Senhor é, o céu vem para a terra. Venha o teu reino sobre a nossa vida. Então, o secreto que a gente está vivendo é a favor do alto para o nosso futuro. Para a gente ser posicionada, para Deus colocar a gente nos lugares que Ele prometeu. Agora, vai me amando aí para eu encerrar minha fala. Se você deixou de orar, em breve você vai deixar de ser crente. Em breve você vai deixar de agir como um cristão. Então, a oração é algo muito sério, muito grave. Então, não deixe de orar. Então, não ame a Deus no intuito de você receber recompensas. Ame porque Ele é a sua recompensa. Ele é o teu Salvador. Ele é o seu Senhor. Então, fica com essa palavra, fica com esses 12 passos de oração, que a partir de hoje e a partir do ano de 2025 você venha mudar isso, uma chave venha virar na sua vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Ingrid. Aleluia. Posso pedir para você orar, que eu sempre peço meus convidados para orar para encerrar. Agradecer imensamente. Se prepare para convidar mais vezes, viu, Carmen? Glória a Deus, obrigado. Toda honra, toda glória, todo louvor é o Senhor. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. A fala dele, tudo vem dele. Tudo é Senhor, é para a tua glória. Né? Tudo é sobre ele. Antes de orar, eu queria só poder pedir uma oportunidade para falar do meu livro.
Eu sou autora Opa! pela graça e bondade do Senhor Jesus. Está aqui, ó. Mostra a capa, Gente, gente. Os dois. Ixi, ó, Aprendendo Cada Dia sobre as Mulheres da Bíblia. Esse é o volume 1. A que intenção é fazer uma bênção. coleção e falar sobre todas as mulheres da Bíblia. Quem está aqui comigo desde o início sabe que ele surgiu, Ingrid. Lá vai para Sim. você isso também, tá? De lives que eu fiz com Olha. mulheres. Então, assim, durante um ano, foi um ano todinho, todo sábado eu fazia live sobre uma mulher da Bíblia. Nesse aqui eu falo sobre Sara, Eva, mulher de Ló, Agar, Rebeca. Esse aqui saiu esse mês, lançamento desse mês. Raquel, Lia, Diná, Joquebédia, filha de Faraó e Miriam. Então esse aqui é o volume 2. E Deus me presenteou com isso. Já estou fazendo o volume 3. E para a glória de Deus, aí a intenção é falar sobre todas, porque é como se fosse um devocional. Tem um momento aqui para você também escrever. Tem um momento aqui para você tá? Tem uma metodologia para você ler juntamente com a Bíblia. É ensino mesmo, tá? Você vai conhecer a história, mas também vai ter aplicação para a sua Me vida. manda as capas que eu quero colocar Manda. lá na Hope e também na minha página para divulgar. E aí você me manda o link também para as pessoas comprarem. Tá bom, mando sim, mando sim. Então, assim, foi um presente que Deus fez e surgiu exatamente. Então, já guarde essa palavra também para o seu coração. Não é em vão. Não é em vão. Foi um ano de renúncia e hoje eu estou vivendo o cumprimento de um chamado, de um propósito que Deus falou que iria transformar em livros. E também meu esposo, ele é escritor também. Está aqui, ó, o livro dele, Reconstruindo em Tempos de Crise. Lições extraídas do livro de Neemias. Esse aqui lançou agora, Reobote, Cavando até acontecer a promessa. E alguns cursos que ele tem que também são livretos. Tem aqui, ó, capacitação ministerial, que vai dar para ver. Importa nascer de novo. Disciplinas espirituais. Unidade da igreja. Obra da carne, fruto do espírito. Escatologia, módulo 1 e módulo 2. Inclusive, tem até live sobre esse tema aqui também. Então, esse é o nosso trabalho. Deus nos abençoou sendo escritores. E aí eu quero também aproveitar e divulgar aqui, tá bom? Obrigada por esse momento, por essa oportunidade. Estou muito feliz. Eu também. E outra, me manda as fotos tanto dos seus livros do seu marido, que eu quero compartilhar lá no meu perfil e no perfil também das mulheres e deixar o link de compra. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que abençoar. O ministério, hoje em dia, quem lê, ele primeiro trabalha a memória, ele trabalha o vocabulário, ele tem um momento de meditação. E quando Deus traz, às vezes as pessoas falam assim, mas lá na minha igreja, né? Você gosta muito de livro, você coloca a gente para ler. Por quê? Porque Deus também está revelando coisas ainda hoje. Deus revela coisas para o tempo de hoje. E nós temos que usar os homens e mulheres de Deus, que Deus tem trazido revelações para a gente ser edificada a igreja também. Amém? Amém. Vamos orar então? Amém. Feche seus olhos, quem está aqui na live com a gente. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos, ó Pai, por essa oportunidade que temos, ó Pai, mesmo com a distância, de estarmos, Senhor Deus, reunidas em Teu nome, falando, Senhor Deus, da Tua poderosa palavra. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra é a verdade. Pai, que a Tua palavra hoje venha, Senhor Deus, fazer a diferença em cada pessoa que está aqui conosco, que ouviu essa live do início ao fim, Senhor Deus. Que elas venham, Senhor Deus, ser impactadas e transformadas pelo poder da Tua palavra. Pai, te pedimos também para aqueles que vão ouvir, ó Pai, assistir, ó Pai, depois. Pai, que com a mesma unção, Senhor Deus, que com a mesma presença que sentimos o Senhor aqui, elas venham também sentir e ser impactados pelo poder da Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, é que faz milagres, Senhor Deus. Então glorifica o Teu nome através dessa live. Pai, abençoa a Tua filha, Senhor Deus, a Ingrid, Senhor Deus, pastora Ingrid, Senhor Deus, que tem ali, Senhor Deus, feito um trabalho com excelência com mulheres, que tem dedicado o seu tempo, que tem renunciado, Senhor Deus, o seu tempo para fazer a sua obra, para levar, ó Pai, a sua rosa palavra.
Pai, abençoa, conceda os desejos do seu coração, glorifica o teu nome, cumpra, Senhor Deus, sobre ela as tuas promessas, Jesus. Pai, te agradeço por essa união, Senhor Deus, por essa aliança que o Senhor tem nos permitido viver nesse tempo. Tudo, Senhor Deus, te exaltamos, te glorificamos, te louvamos, Senhor Deus, porque reconhecemos que tudo vem de ti. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Abençoa cada pessoa que está aqui conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração para a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Olha, Deus te abençoe. Amém, amém. Viu, gente? Muito coração. Obrigada, Karine. Deus te abençoe. Obrigada. Um beijo. Beijo. Deus abençoe. Tchau.